Ela entrou na sala de reuniões como se tivesse nascido para aquele momento. Uniforme preto impecável, cabelo preso, ombros eretos pela primeira vez em 7 anos. E os olhos, aqueles olhos castanhos que sempre viram tudo sem nunca serem vistos, fixos diretamente nos olhos de Gustavo. Ele estava sentado na cabeceira da mesa. Terno Hermès, Rolex no pulso, o tipo de homem que ocupa o espaço como se o mundo fosse uma extensão do seu escritório. Mas naquele instante, algo diferente acontecia no rosto dele. Uma coisa que Gustavo Mendonça, 52 anos, herdeiro de uma fortuna de 3 gerações, nunca havia sentido diante de uma garçonete: medo. Porque ele finalmente havia, de verdade, pela primeira vez. Gustavo quase perdeu 15 milhões de reais porque não conseguia enxergar quem estava na sua frente. 15 milhões em uma única negociação, destruída não por um concorrente poderoso, não por uma crise de mercado, não por um erro de seus assessores de grife, destruída porque ele nunca aprendeu a olhar para as pessoas que serviam seu café, mas para entender como chegamos aqui, como uma garçonete invisível se tornou a pessoa mais importante da vida dele. Precisamos voltar 7 anos. 7 anos atrás. O restaurante Lumière cheirava a manteiga francesa e dinheiro velho. Lustres de cristal espalhavam luz dourada sobre mesas onde homens de terno discutiam cifras que a maioria das pessoas nunca veria na vida. Era um mundo com suas próprias regras, seus próprios rituais, sua própria hierarquia invisível. E no meio desse mundo, uma menina de 21 anos cruzou a porta dos fundos pela primeira vez. Miúda, 1,58 m, pele morena, maquiagem mínima, gestos precisos que ela ainda estava aprendendo a calibrar. Marina Souza segurava uma bandeja como se segurasse o futuro, com as 2 mãos, com cuidado, sem fazer barulho. Ninguém a notou, nem o maître, nem os clientes, nem os outros garçons que já conheciam as regras do jogo. Ela era mobília, era extensão da bandeja. Era o café que aparecia sem que ninguém soubesse como. Então, de algum lugar na cozinha, veio o som, vidro quebrando. O salão inteiro se paralisou por exatamente 2 segundos. Conversas suspensas no ar, garfos imóveis. E no meio daquele silêncio súbito, Marina ergueu os olhos da bandeja e olhou para frente com uma expressão que ninguém ali presente soube interpretar naquele momento. Mas você vai entender. Em breve, você vai entender tudo. Ninguém soube interpretar aquele olhar porque ninguém ali a conhecia. E essa é a primeira coisa que você precisa entender sobre Marina Souza. Ela não chegou ao Lumière pronta. Ela chegou de longe, de muito longe. 23 anos antes daquela noite, o Rio de Janeiro recebia mais 2 nordestinos com sonhos maiores do que as malas. Seu João e Dona Lúcia desceram do ônibus na rodoviária Novo Rio com R$ 200 no bolso, um colchonete enrolado em plástico e a certeza silenciosa de quem não tem opção de desistir. Foram morar no Saara, aquele labirinto de ruas no centro do Rio, onde o mundo inteiro cabe em 2 quarteirões. Egípcios, sírios, libaneses, judeus, nordestinos, cariocas de toda cepa. Um mercado a céu aberto que nunca dorme, nunca para, nunca julga de onde você veio, só o que você traz. Marina nasceu ali. Cresceu entre o cheiro de especiaria e couro, entre gritos de vendedor e pregões em 5 idiomas. Enquanto os outros meninos brincavam de bola nas calçadas, ela ficava parada na porta da loja da Sra. Wei. A loja da Sra. Wei era um universo à parte. Pequena, apertada, cheirando a incenso e plástico novo, vendendo de tudo, desde utensílios domésticos até aqueles calendários com gatinhos dourados de braço mecânico. A senhora era baixinha, de cabelo sempre preso, que falava português com aquele sotaque que Marina achou o mais bonito que já ouvera, e que nunca mandou a menina embora.
Enquanto seu João limpava escritórios e Dona Lúcia esfregava o mármore de mansões, que nunca seriam delas, Marina ficava na loja. Primeiro por curiosidade, depois por amor. A senhora Wei falava com ela em mandarim sem cerimônia, como se fosse o mais natural do mundo, ensinar uma menina nordestina de 6 anos a dizer os tons certos, a engolir as consoantes de um jeito que nenhuma boca brasileira estava acostumada. Não era aula, era brincadeira. Era a língua que virou segredo entre as duas. Marina não sabia naquele tempo que estava construindo uma arma. Ela só sabia que gostava e que quando falava em mandarim com a senhora Wei, se sentia vista de um jeito que não conseguia explicar. Essa sensação durou pouco fora da loja. Aos 28 anos, Marina era garçonete há 7 anos no restaurante Lumière. 5 estrelas. Vinho a partir de R$ 300 a taça. Toalhas de linho branco que ela mesma dobrava em triângulos perfeitos antes do serviço. Um lugar onde milionários negociavam fortunas entre o pão de entrada e o segundo prato, onde o valor de um contrato podia ser maior do que o salário dela nos próximos 40 anos. E ela era invisível. Não da forma que machuca de imediato. Era a invisibilidade estrutural, aquela que não precisa de insulto para funcionar. Ninguém a chamava de nome, ninguém a chamava de nada. Ela aparecia, servia, desaparecia. Era o café que chegava quente sem que ninguém precisasse pedi-lo 2 vezes. Era a taça que se enchia antes de esvaziar. Era o silêncio eficiente que o salão exigia e que ela havia aprendido a habitar com perfeição absoluta. Seus gestos eram uma coreografia milimétrica, cada passo calculado para ocupar o mínimo de espaço possível. Corpo inclinado levemente para frente ao servir, nunca ereto demais, nunca impositivo. Olhos que viam tudo e que ninguém jamais buscava. Ela havia aprendido a ser invisível através do próprio corpo, como se a invisibilidade fosse uma habilidade que se pratica, se aperfeiçoa, se domina. E era. Porque quando você é invisível, não incomoda. E quando não incomoda, não é mandada embora. E quando não é mandada embora, você sobrevive. Dona Lúcia havia ensinado isso sem palavras. Toda manhã, a mãe saía ainda escuro para pegar 2 ônibus até a mansão de Gustavo Menezes, no Jardim Botânico, onde limpava banheiros de mármore e aspirava tapetes persas, sem que ninguém ao longo de 11 anos soubesse seu sobrenome. Mãe e filha. 2 gerações de mulheres que construíam o conforto de outros com as próprias mãos, sem que ninguém perguntasse como elas estavam. Havia um único homem no Lumière que fugia a essa regra. Rodrigo, o gerente, tinha 42 anos, bigode discreto e o hábito de perguntar. Não de forma grandiosa, não com discurso. Só um olhar direto nos olhos quando ela chegava. "Tudo bem, Marina?", que soava como se ele realmente quisesse saber a resposta. Era pouca coisa, era quase nada, mas num lugar onde ela era mobília, aqueles 3 segundos de reconhecimento valiam o turno inteiro. Numa quinta-feira de março, um cliente da mesa 12 deixou R$ 50 extras na bandeja com um bilhete escrito à mão. Pelo sorriso, Marina olhou para o dinheiro, olhou para o bilhete. E com uma precisão que não admitia hesitação, dobrou a nota cuidadosamente, colocou de volta na bandeja e a devolveu à mesa. O cliente ficou sem palavras. "Eu só faço meu trabalho", ela disse, baixo, sem arrogância, sem mágoa, e foi embora com a bandeja vazia, sem esperar reação. Rodrigo viu tudo da entrada do salão. Ficou olhando para ela até que ela desapareceu pela porta da cozinha. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que não sabia nomear direito. Algo parecido com respeito, algo parecido com medo, porque havia algo naquela mulher que não combinava com o lugar onde ela estava. Uma contenção que não era resignação, uma quietude que não era vazio, era acúmulo, era profundidade.
Era uma língua que ninguém ali ainda havia escutado. Era uma quinta-feira de novembro, quando Lumière recebeu a reserva. Não qualquer reserva. Uma reserva que fez Rodrigo chamar toda a equipe para uma reunião de 15 minutos antes do serviço. Que fez a cozinha trabalhar com ingredientes importados que chegaram naquela mesma manhã. Que fez o sommelier abrir garrafas que normalmente ficavam trancadas num armário de vidro no fundo do salão. Gustavo Almeida Neto, 52 anos, herdeiro do Grupo Almeida, conglomerado de logística e construção avaliado em mais de 800 milhões de reais. Uma das 30 fortunas mais sólidas do país. E essa noite ele vinha fechar um contrato, 15 milhões de reais. Marina soube do número antes de qualquer garçom. Soube porque estava passando pela sala de reunião quando Rodrigo falou ao telefone. E ela tinha esse hábito antigo, esse reflexo de criança criada no Saara. Ouvir sem que ninguém soubesse que você estava ouvindo. Ela não disse nada. Voltou para o salão. Continuou dobrando guardanapos com a precisão de sempre. Gustavo chegou às 8h13 da noite. Marina o sentiu antes de vê-lo. Uma corrente de ar diferente, mais pesada, como se o espaço ao redor dele precisasse se rearranjar para acomodá-lo. Depois veio o som, a voz grave que não precisava de volume para dominar. Ele não precisava falar alto, só precisava falar, e todo o resto parava. Ele entrou com 4 homens ao redor. Não eram amigos, eram órbita. Sorriam quando ele sorria, inclinavam a cabeça quando ele inclinava, riam um segundo depois de qualquer coisa que ele dissesse. Ternos escuros, relógios que valiam mais que um apartamento no subúrbio, mas os olhos deles estavam sempre em Gustavo, esperando o próximo sinal. Gustavo em si era exatamente o que Marina esperava. Alto, ombros retos, cabelo grisalho penteado com uma exatidão que levava tempo demais para parecer natural. Paletó da Hermès, o relógio no pulso que ela reconheceu mesmo de longe. Um Rolex Datejust em ouro, o tipo de objeto que não serve para ver horas, serve para que outros vejam que você pode. Seus gestos eram amplos, expansivos. Ele tocava o encosto das cadeiras enquanto passava, como se estivesse inspecionando um território que já lhe pertencia. Marina recuou 2 passos. Ficou junto à parede. Li Chen já estava à mesa. Ele havia chegado cedo, sozinho, e pediu apenas água. Marina o havia servido 20 minutos antes, e notou nele o oposto de Gustavo, quieto, contido, olhos que não perdiam nada. Ele tinha uma pasta fina sobre a mesa. Não a havia aberto ainda. Quando Gustavo chegou e os dois se cumprimentaram, havia uma assimetria estranha no gesto. Gustavo esticou a mão com força, com aquela firmeza que homens ricos usam para estabelecer hierarquia logo no aperto. Li Chen correspondeu com calma absoluta. Um sorriso leve, sem pressa. Marina estava a 7 metros deles, ajustando taças em uma mesa vazia. Li Chen abriu a pasta. O contrato tinha 16 páginas. Marina viu a capa de onde estava, e o que viu fez algo apertar dentro do peito dela. Uma sensação física, como se o ar do salão tivesse ficado mais denso de repente. Os caracteres. Todos em mandarim. 16 páginas, 15 milhões de reais e nenhuma linha em português. Gustavo pegou o documento com a mesma confiança com que pegava tudo. Virou uma página. Depois outra. Seus olhos se moviam sobre o texto com uma velocidade que Marina conhecia bem. A velocidade de quem não está lendo, está performando leitura. O queixo levemente erguido, a expressão de quem compreende, a cabeça inclinando em pequenos movimentos de aprovação. Ele não entendia uma palavra. Marina parou o que estava fazendo. Seu coração bateu diferente, não de medo, de reconhecimento. Ela havia aprendido mandarim entre as prateleiras da loja da Sra. Wei no Saara com 8 anos de idade. Havia aprendido porque era curiosa, e porque a Sra. Wei tinha paciência, e porque algumas crianças aprendem línguas como respiram, sem esforço, por osmose, por amor ao som das palavras.
Durante 20 anos, esse conhecimento havia servido para absolutamente nada dentro do Lumière. Era um segredo guardado sem intenção. Uma língua que ela falava consigo mesma quando estava sozinha. Mas agora, ela leu o que conseguia ver da primeira página à distância. Não era suficiente para entender tudo, mas era suficiente para entender o suficiente. A cláusula de exclusividade. O prazo. O que acontecia em caso de descumprimento. O estômago virou. Gustavo chamou um garçom com um estalar de dedos. O colega dela, Paulo, se aproximou imediatamente. Manda a moça trazer o vinho que o sommelier separou. O tinto. Rápido. Paulo olhou para Marina. Marina já estava se movendo. Ela foi até a adega. Pegou a garrafa, voltou ao salão com a bandeja nivelada, os passos silenciosos, o rosto neutro, a invisibilidade que havia levado anos para aprender. Enquanto caminhava em direção à mesa de Gustavo, ela viu Li Chen deslizar o contrato na direção do milionário. Viu a caneta aparecer sobre a mesa, viu Gustavo erguer a mão para pegá-la, e o salão inteiro, sem saber, prendeu o fôlego junto com ela. A mão de Gustavo tocou a caneta. Marina ainda estava a 3 passos da mesa. 3 passos, o peso da garrafa na bandeja, o som baixo de conversas espalhadas pelo salão, o cheiro de vinho e de cera nos assoalhos de madeira, tudo ao mesmo tempo, tudo em câmera lenta. Ela não pensou, não calculou, não pesou o risco de perder o emprego, a conta do aluguel, a mãe esperando em casa. Não houve espaço para isso. Havia apenas a cláusula 7, as palavras em mandarim que ela conhecia de cor, e 15 milhões de reais prestes a escorregarem pelos dedos de um homem que não sabia o que estava assinando. Marina se inclinou sobre a mesa com a naturalidade de quem apenas serve vinho e sussurrou. Sussurrou em mandarim, baixo, quase sem mover os lábios, como quem murmura uma oração que só Deus precisa ouvir. As palavras saíram limpas, precisas, sem sotaque. A cláusula 7 transfere a propriedade do contrato em caso de inadimplência de qualquer das partes. Não é uma penalidade, é uma armadilha. Li Chen congelou. Gustavo ergueu os olhos. E Marina, com a mesma fluidez de sempre, terminou de servir o vinho. Recuou um passo e ficou parada com a bandeja na altura da cintura, o rosto neutro, os olhos fixos em algum ponto neutro do salão. Invisível de novo, como se nada tivesse acontecido. Mas alguma coisa havia acontecido. Gustavo soltou a caneta, devagar, com aquele cuidado de quem acaba de perceber que segurava algo quente sem sentir o calor. Ele olhou para o contrato. Olhou para Li Chen, olhou para a caneta sobre a mesa, e pela primeira vez naquela noite, havia algo nos olhos dele que não era arrogância, era confusão, era o início de um medo que ele ainda não sabia nomear. Li Chen disse alguma coisa em mandarim, rindo levemente, tentando desfazer a tensão. Gustavo não respondeu. Estava olhando para as páginas do contrato com a expressão de alguém que percebe tarde demais que não sabe ler o mapa que segurava com tanta confiança. Ele virou a cabeça, procurou Marina. Ela estava ali, a 1,5 metros. Bandeja no braço, postura correta, olhar vago. A garçonete, a moça do vinho, a parte do mobiliário que serve e desaparece. Algo cruzou o rosto de Gustavo naquele momento. Uma coisa rápida, desconfortável, que ele engoliu antes que pudesse se tornar expressão completa. Porque admitir o que estava acontecendo significava admitir o que ele não queria admitir. Que havia sido salvo. Que havia sido salvo por ela. Que naquele salão cheio de gravatas e relógios suíços, a única pessoa que entendeu o que estava escrito no contrato usava uniforme preto e servia vinho em bandeja de prata. Gustavo se compôs com a velocidade de quem treinou a vida inteira para não demonstrar fraqueza. Virou para Li Chen. A voz saiu grave, controlada, com aquela autoridade de homem acostumado a ocupar o centro de qualquer sala.
Preciso que você me explique a cláusula 7. Meu advogado identificou uma ambiguidade na tradução. Não posso assinar com essa redação. Li Chen abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Gustavo ergueu a mão, cortando qualquer resposta. Não é negociável. Ou corrigimos agora, ou eu chamo minha equipe jurídica e retomamos amanhã. Houve um silêncio tenso, o tipo de silêncio que tem textura, que pesa, que ocupa espaço entre as pessoas como fumaça. Li Chen olhou para o contrato, olhou para Gustavo e, com um sorriso que não chegava aos olhos, concordou com a cabeça. A versão corrigida levou 20 minutos. Gustavo assinou com a mesma caneta, o mesmo gesto largo de sempre, os ombros retos, o queixo erguido. Agradeceu a Li Chen pela paciência com os detalhes de tradução. Chamou o sommelier para abrir uma segunda garrafa em celebração. Ria de novo, expansivo, preenchendo o espaço com a voz. Marina não existia. Ela recolheu a primeira garrafa, voltou para a estação de serviço, anotou o pedido da mesa do canto que havia chamado discretamente, verificou se a mesa 4 precisava de água. Fez tudo com a mesma precisão de sempre, os passos silenciosos, os gestos econômicos, o corpo que havia aprendido a não ocupar mais espaço do que o estritamente necessário. Gustavo passou por ela uma vez, caminhando em direção ao banheiro. Não desviou o olhar, não desacelerou. Ela não existia. 15 milhões de reais. Ela havia segurado 15 milhões de reais nas mãos e devolvido sem pedir nada em troca, sem que ninguém pedisse, sem que ninguém soubesse. E o homem que ela havia salvado nem sabia o nome dela. Marina ficou parada por um segundo, sozinha na estação de serviço, com a bandeja vazia sobre o balcão. O salão continuava ao redor, as vozes, as risadas, o som de talheres em porcelana fina. Ela respirou. Não havia lágrima, não havia raiva. Havia algo mais silencioso e mais fundo do que raiva. Havia a consciência clara, cristalina, de que havia feito a coisa certa. E a consciência igualmente clara de que, para aquele homem, ela continuaria sendo ninguém. Não doía a falta do dinheiro, doía a falta do olhar. Os meses passaram, não de forma suave como costumam passar nos filmes. Passaram com o peso de cada bandeja carregada, de cada mesa posta, de cada sorriso neutro oferecido a pessoas que não devolviam. Passaram com o cheiro de molho reduzido e vinho caro, e conversas que Marina ouvia sem querer, fragmentos de mundos que nunca seriam o dela. Gustavo prosperou. O contrato com a distribuidora de Xangai foi assinado semanas depois, em outro restaurante, com outros termos, com um advogado bilíngue que cobrou 18 mil reais pela consultoria. O negócio rendeu o que devia render. Os parceiros parabenizaram. Os jornais de negócios publicaram uma nota pequena sobre a expansão da holding. Gustavo guardou o recorte numa gaveta. Marina continuou garçonete. Quinta-feira, sexta, sábado. A semana se repetia como uma partitura que ela havia memorizado tão bem que já não precisava ler. Abrir o Lumière às 11 da manhã, checar as mesas, verificar os talheres, ajustar as dobras dos guardanapos de linho até formarem triângulos perfeitos. Às vezes, ela se pegava olhando para as suas próprias mãos enquanto fazia isso. Mãos que sabiam dobrar guardanapo, mãos que sabiam servir vinho na temperatura certa, mãos que sabiam ler um contrato fraudulento em chinês à distância de 2 metros. Mãos invisíveis. Ninguém sabia da verdade. Rodrigo sabia que Marina havia interferido naquela noite, mas não sabia exatamente o que havia acontecido. Não sabia o tamanho do que ela havia feito. Ele havia visto apenas o resultado. O cliente saiu satisfeito, o jantar correu bem, nenhuma reclamação. Marina não havia contado. E Li Chen havia voltado para Xangai sem deixar rastro de conversa. O segredo pesava menos do que Marina esperava. Pesava de uma forma diferente, não como culpa, como pedra no bolso de um casaco que ela usava todo dia e havia esquecido que estava lá
até o momento em que sentava e sentia o peso contra a coxa. Foi numa quinta-feira que Dona Lúcia veio buscá-la na saída do turno. A mãe de Marina tinha 62 anos e o corpo de quem havia limpado o chão de escritório por 3 décadas. Esperava do lado de fora, com uma sacola plástica e um sorriso que aparecia primeiro nos olhos, depois na boca. Elas foram a pé até o ponto de ônibus. O ar cheirava a fritura de botequim e gasolina queimada. Rio de Janeiro à noite tem esse cheiro. Marina sempre achou que era o cheiro honesto da cidade. Você não vai pedir nada para ele, vai? Dona Lúcia disse isso sem preparação, sem introdução. Como quem já havia pensado por semanas e não aguentava mais segurar. Marina olhou para a mãe. Pedir o quê? Reconhecimento, dinheiro, qualquer coisa. A mãe pausou. Você salvou o negócio do homem, Marina. Você sabe o que isso vale? Eu sei o que vale. Então por que não pede? Marina demorou para responder. O ônibus passou sem parar porque estava cheio. Elas ficaram paradas no ponto com outras pessoas que também esperavam. Um senhor com mochila, uma adolescente com fone de ouvido, a cidade indiferente ao redor. Porque ele é cliente e eu sou garçonete, mãe. Marina disse isso com voz calma, sem amargura aparente. É assim que funciona. Dona Lúcia ficou quieta por um momento. Depois disse, eu fui faxineira há 30 anos pensando que era assim que funcionava. Não era. Era só o que deixavam a gente pensar. Marina não respondeu, mas a frase ficou. Naquela mesma semana, Gustavo estava em um almoço com 3 sócios em outro restaurante de luxo, na Zona Sul. Vinhos diferentes, menus diferentes, o mesmo padrão de conversa. Negócios, resultados, oportunidades. Um dos sócios levantou o copo. Aquela parceria com Xangai foi um golpe de mestre, Gustavo. Como você viu que o contrato original tinha problema? Gustavo sorriu. Era um sorriso que ele havia praticado sem saber ao longo de 52 anos de perguntas como essa. Experiência. Você aprende a sentir quando alguma coisa não está certa. Os outros concordaram com a cabeça. Ninguém questionou. A ilusão de controle permaneceu intacta, polida, brilhante como o relógio no pulso dele. Mas Rodrigo havia descoberto. Não de uma vez. Havia sido uma série de pequenas observações que se encaixaram como peças de um quebra-cabeça que ele não sabia que estava montando. Uma frase que Marina havia dito naquela noite. O momento em que ela havia se aproximado da mesa de Gustavo antes do previsto. A forma como Li Chen havia olhado para ela quando saiu, não com indiferença, mas com algo próximo de respeito. Rodrigo havia perguntado para um funcionário do Lumière que havia atendido Li Chen em outra ocasião. Havia feito pesquisa discreta. Havia chegado a uma conclusão que o deixou sem fala por aproximadamente 48 horas. Ele esperou Gustavo em uma visita de cortesia ao restaurante 3 meses depois do jantar. Esperou que os outros saíssem da mesa. Então se aproximou com a postura de quem tem algo pesado nas mãos. Senhor Gustavo. A voz era baixa, direta. O senhor sabe quem salvou o senhor naquela noite? Gustavo ergueu os olhos. Do que você está falando? A Marina, a garçonete. Ela leu o contrato em chinês. Ela percebeu o golpe. Ela foi até Li Chen e disse o que tinha que dizer. Rodrigo não desviou o olhar. Sem ela, o senhor teria assinado. O silêncio que se seguiu tinha textura. Era possível senti-lo na pele. Gustavo colocou o copo sobre a mesa com cuidado excessivo. Isso é ridículo. Não é. Uma garçonete não fala chinês. Essa fala. Gustavo se levantou. Ajeitou o paletó. Havia algo nos olhos dele que não era raiva. Era pânico disfarçado de desdém. Você está confundindo as coisas. Eu vi o problema no contrato. Eu decidi não assinar. Rodrigo não disse mais nada. Não precisava, porque Gustavo sabia. Sabia desde aquela noite, em algum lugar que ele se recusava a visitar.
Sabia que havia uma lacuna entre o que havia acontecido e o que ele havia contado para si mesmo. Sabia, e havia escolhido não saber. Admitir que uma garçonete havia salvado 15 milhões de reais dele seria admitir algo que destruía a narrativa inteira da sua vida. Não era sobre gratidão. Era sobre o que ele seria se a gratidão fosse necessária. Medíocre, dependente, salvo por alguém que ele nem sabia o nome. Ele saiu do restaurante sem olhar para trás. E Marina, do outro lado do salão, com a bandeja no braço e os olhos que viam tudo, viu ele sair. Não disse nada. Não havia nada para dizer ainda, mas havia algo diferente no jeito que ela ficou parada depois disso. Algo que Dona Lúcia teria reconhecido se estivesse ali. Não era mais aceitação, era decisão. A decisão que Marina carregava naquela noite não era raiva, não era amargura. Era algo mais perigoso do que as duas coisas juntas. Era clareza. E a clareza, quando chega de verdade, não pede licença. 2 dias depois, Li Chen fez o que qualquer homem honesto faz quando sai de uma negociação limpa. Ele postou. Não era um post longo. Li Chen não era homem de palavras desnecessárias. Era uma foto simples, tirada por um de seus assessores naquela noite no Lumière, sem que ninguém percebesse. Marina de costas, uniforme preto, bandeja no braço, inclinada levemente sobre a mesa onde a conversa acontecia. E a legenda em 3 línguas, português, inglês e mandarim, porque Li Chen entendia de audiência. Uma garçonete brasileira salvou uma negociação de 15 milhões de reais ao identificar em mandarim fluente uma cláusula fraudulenta que nossos advogados não viram. Ela não pediu nada, não era o trabalho dela. Ela simplesmente era mais capaz do que qualquer um na sala. O mundo precisa saber que inteligência não tem uniforme. O post ficou dormindo por 6 horas. Depois disso, acordou. 50 mil comentários em 48 horas. Não o tipo de número que aparece devagar, comentário por comentário, com tempo para respirar. O tipo que explode, que se multiplica, que começa a ser republicado por pessoas que não seguem Li Chen, que não sabem quem é Gustavo, que nunca foram ao Lumière, pessoas que reconheceram algo na história, pessoas que foram Marina em algum momento da vida. Invisíveis em alguma sala onde valiam mais do que perceberam. Os comentários diziam coisas como: isso acontece todo dia e ninguém vê. Diziam: quanto talento o mundo perdeu por causa de arrogância. Diziam, e esse era o que mais circulava, o que virou o próprio meme da semana: o milionário precisou de uma garçonete para salvar o próprio dinheiro. Pensa nisso. Gustavo viu o post às 7 da manhã, no banheiro do apartamento de cobertura, com o café ainda quente na bancada lá fora. Seu assessor havia mandado uma mensagem antes das 6, com um link e nenhuma palavra de contexto. Quando Gustavo clicou, o número já passava de 30 mil comentários. Ele leu a legenda 2 vezes, olhou a foto. Reconheceu as costas de Marina sem saber que reconhecia, sem saber o nome, sem saber nada além de que era aquela garçonete, aquela noite, aquela mesa. O café esfriou enquanto ele ficava parado. Às 9 da manhã, o grupo de mensagens dos sócios do clube que Gustavo frequentava há 20 anos explodiu. Não com preocupação, com piadas. Não o tipo cruel, aberto, o tipo pior, o tipo sofisticado, o tipo que usa ironia para não precisar assumir o que está dizendo. Gustavo, soube que você tem uma consultora nova, uniforme preto, especialidade em mandarim. Vai apresentar ela na próxima reunião de conselho? 15 milhões salvos por uma garçonete. Isso vai no currículo dela ou no seu? Gustavo não respondeu nenhuma mensagem, mas sentiu cada uma delas. Sentiu no estômago, que é onde a humilhação de verdade mora. Não na cabeça, não no peito. No estômago, fundo, aquela sensação de queda sem ter saído do lugar.
Ele havia construído 52 anos de identidade sobre uma ideia simples. Ele era competente. Ele havia herdado, sim, mas havia multiplicado. Havia tomado decisões. Havia assumido riscos. O dinheiro do pai havia virado mais dinheiro, e isso era a prova de algo. Era a prova de que ele merecia estar onde estava. E agora havia uma foto de uma garçonete de costas que destruía essa narrativa inteira com uma legenda de 3 parágrafos. Ele foi ao Lumière naquela tarde. Não ligou antes, não mandou o recado. Chegou no horário de menor movimento, entre o almoço e o jantar, quando o salão está quase vazio e o som dos passos ecoa diferente no mármore. Rodrigo o viu entrar e soube pela expressão que não era uma visita de cliente, era outra coisa. "Ela está?" Gustavo perguntou. E a pergunta foi estranha porque ele não sabia o nome e Rodrigo entendeu mesmo assim. "Marina está na cozinha." Gustavo ficou parado por um segundo. Marina. Então ela tinha nome. Ela saiu da cozinha com o avental, sem a bandeja, sem o salão ao redor. Apenas ela e o corredor estreito entre a cozinha e o salão vazio. E Gustavo esperando do outro lado. Ela parou quando o viu. Não recuou. Não avançou. Ficou onde estava, com os braços levemente afastados do corpo, como quem está pronta para qualquer coisa. Gustavo abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Eu quero fazer algo certo." A voz saiu diferente do costume, sem a gravidade controlada, sem o peso de autoridade que ele usava em reuniões. Era a voz de um homem que não sabe bem o que está fazendo. "Eu sei o que você fez. Eu sei o quanto vale. Eu quero te oferecer uma compensação, um bônus, um emprego, uma participação em algum projeto, o que você quiser. Você merece." Marina ficou em silêncio por tempo suficiente para que o silêncio dissesse alguma coisa. Depois ela falou, e a voz não tremeu. "Você quer comprar meu silêncio?" "Não, eu quero reconhecer. Você quer que eu pegue o dinheiro e pare de existir como problema." Ela deu um passo à frente. Pequeno, preciso, o tipo de passo que não pede espaço, mas toma. "Eu não quero seu dinheiro, Gustavo." Foi a primeira vez que ela usou o nome dele, e ele sentiu. "Eu não quero emprego, não quero participação em projeto, não quero nada que você possa colocar em um envelope e entregar para um assistente resolver." Ela olhou para ele de um jeito que ele não estava acostumado a ser olhado. Não com raiva, com precisão. "Eu queria que você simplesmente me visse, naquela noite. Só isso. Que você tivesse olhado para mim e entendido que havia uma pessoa ali. Não uma garçonete. Uma pessoa." Gustavo ficou imóvel. E pela primeira vez em 52 anos, não havia nada para dizer que soasse verdadeiro. Ela continuou. E cada palavra era medida, sem excesso, sem drama. Apenas a verdade dita por alguém que passou anos aprendendo a economizar tudo. Inclusive as palavras. "Você sabe o que é mais estranho? Eu não queria o crédito. Eu não queria aparecer. Eu só queria que, quando você passasse por mim no corredor depois, você tivesse olhado. Um segundo. Um olhar que dissesse que eu existia." Ela parou. "Você não olhou." Gustavo abriu a boca. Fechou. Desta vez, não abriu de novo. Havia algo acontecendo no rosto dele que Marina reconheceu porque havia visto em espelho, anos atrás, a primeira vez que percebeu que era invisível. Era o momento exato em que uma verdade atravessa a defesa e chega onde dói. Não havia como desfazer. Não havia transação possível. Não havia cheque grande o suficiente para comprar o que ele havia quebrado sem perceber. Eles ficaram ali, no corredor entre a cozinha e o salão vazio, e pela primeira vez em toda a história estavam na mesma altura. Não em dinheiro, não em status, em algo que dinheiro não compra, status não garante. Ela o via, e ele finalmente a via de volta. 3 dias depois, Gustavo publicou um texto, sem assessor, sem relações públicas, sem a linguagem polida de quem quer controlar dano.
Um texto simples, direto, que começava com uma frase que seus sócios do clube leram em silêncio, sem saber o que responder. Eu sou medíocre no meu próprio negócio. E uma garçonete me salvou. Eu não sabia o nome dela. Esse é o tamanho do meu erro.